Então, vou começar. Boa noite, todas e todos. Recording in progress. Boa noite, todas e todos e todes. Estamos iniciando hoje a abertura do Seminário Internacional Abolismo e Arte. Esse seminário é o primeiro ato de uma ocupação abolicionista que o aquilombamento de professores pretos e pretas da Escola de Teatro realiza neste ano, junto à Companhia de Teatro da UFBA. Primeiramente, agradecer às minhas companheiras, Alexandra Dumas, Evani Tavares, que comigo compõem este aquilombamento de professores e que neste ano estamos realizando um processo de criação poética atravessado pelo pensamento de diversas pensadoras que estarão conosco às segundas-feiras, abrindo verdadeiras encruzilhadas de reflexão. Para o encontro de hoje, desse primeiro ato da nossa ocupação no Seminário Abolicionismo e Arte, temos uma mesa intitulada Artes Negras e o Feminismo Abolicionista, com as convidadas Angela Davis, Gina Dente, mediadas pela professora Denise Carrascosa, quem eu tenho a honra de convidar e dizer muito obrigado por estar conosco, mediando esta mesa e também abrindo os nossos trabalhos. Seja muito bem-vinda, minha irmã, e está com você a bola. Que bom, Estênio. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem agora e saudações a quem ainda nos assistirá. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite feito por colegas docentes negros da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, nominalmente o professor Estênio Soares, que aqui está, faz a abertura desse encontro, a professora Alexandra Dumas, a professora Evani Tavares, né, e que nos convidam para colaborar no atual processo de criação artística de experimentação da Companhia de Teatro da Universidade Federal da Bahia, neste ano de 2022. E que tem como título geral Vozes do Sangue Negro, Ocupação Abolicionista. Elogio a sua coragem, o seu empenho em continuar a ocupar este espaço institucional que, em 40 anos de existência, constitui apenas a terceira experiência de processo artístico afrocentrado e negro referenciado. A história desta resistência negra é marcada pela realização de 2 espetáculos anteriores na Universidade Federal da Bahia. Gusmão, O Anjo Negro e Sua Legião, em 2017, com dramaturgia e direção de Tom Conceição, e Pele Negra, Máscaras Brancas, em 2019, que teve dramaturgia de Aldre Anunciação e encenação de Eunice Agé, a primeira diretora negra da Companhia de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Meus respeitos a todas as irmãs e irmãos negros, negres, que desempenharam um belíssimo trabalho coletivo em ambas as montagens, no contrafluxo do violento racismo institucional da universidade pública em que eu sou professora negra e, como tal, não me vejo representada sequer em 10% do seu corpo docente. Gostaria agora de expressar o meu sentimento de profunda honra e alegria em ter a meu lado, nesta mesa de abertura, as professoras Angela Davis e Gina Dent. A professora Davis é filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia, é um ícone mundial da luta por direitos civis e autora de inúmeros e influentes livros marcados pelo pensamento feminista abolicionista. A professora Dent
É professora associada de estudos feministas na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Ela também é uma intelectual negra com larga produção sobre cultura negra, feminismo, cultura popular e arte visual, e uma aguerrida ativista do feminismo abolicionista, que também nos honra e nos influencia. O pensamento das professoras Davis e Dent são referências para nós, intelectuais negras, e em especial para mim, que venho liderando há 12 anos a organização feminista, abolicionista, Corpos Indóceis e Mentes Livres, que trabalha dentro do conjunto penal feminino da Bahia, penitenciária feminina do Estado, com o processo de remissão de pena por leitura e oficinas de criação artística de mulheres encarceradas, em sua maioria absoluta negras. Nossa missão se realiza em 5 eixos principais. Nesse sentido, desmistificação da função ressocializadora do sistema prisional para quem está preso e para quem não está. 2, controle social externo da administração penitenciária. 3, remissão de pena de mulheres sentenciadas através de oficinas semanais de leitura e escritas literárias, para as quais construímos a Biblioteca Mentes Livres no Conjunto Penal Feminino da Bahia, em 2013. 4, circulação de artes negras no presídio feminino para reduzir os danos causados pela violência prisional e colaborar na construção de consciência política negra, de gênero e classe de nossas irmãs encarceradas. 5, visibilização da produção literária e intelectual de mulheres presas, sempre organizada em um livro coletâneo ao final de cada edição, de poemas, contos, cartas, peças de teatro, etc. Este nosso trabalho, absolutamente voluntário, sem qualquer financiamento público ou privado, acontece ao longo de 9 meses do ano, semanalmente, e repudia qualquer tentativa de capitalização política oportunista. Entendemos que na conjuntura política de um Estado violentamente racista, sexista, genocida, encarcerador e neoliberal como o nosso, a luta antiprisional só pode acontecer de forma legítima e honesta, com total autonomia em relação à sua máquina de moer gente negra. Por isso, não poderíamos deixar de atender o convite do aquilombamento artístico da Escola de Teatro da UFBA, que, este ano, decide tratar do tema abolicionismo e arte. Para atender a esse chamado com a potência necessária, nós, Corpos Indóceis, organizamos esta mesa com as irmãs intelectuais negras, Gina Dent e Angela Davis, que vêm se debruçando sobre a questão dos movimentos abolicionistas contemporâneos, suas intersecções com os movimentos feministas e LGBTQIA+. E escrevemos o texto dramatúrgico que vem conduzindo o processo criativo da companhia de teatro. Este é o nosso apoio voluntário a este projeto. Entendemos que consiste, em um de nossos eixos de trabalho, a disseminação da crítica frontal do Estado antinegro e do enfrentamento contínuo aos seus dispositivos de genocídio, superencarceramento e epistemicídio, que não acontecem apenas na esfera federal, instalado no atual governo de extrema esquerda do presidente Jair Bolsonaro, instalado pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, única presidente mulher do Brasil, em 2016. Mas também esse projeto genocida antinegro de Estado é patente no governo estadual, gerido pelo Partido dos Trabalhadores e do atual governador da Bahia, um partido que diz operar no campo da esquerda, mas que, contra sua constituição histórica e em articulação com o mercado neoliberal e as forças policiais, já entra para a história da nação como o governo mais assassino da juventude negra que as estatísticas podem registrar, com uma sequência de chacinas, massacres em diversos bairros negros da cidade
e altíssimos índices de encarceramento, em especial de mulheres, ao longo da última década. Não diferindo muito este governo, que se diz de esquerda, da administração local da cidade de Salvador, gerida por um partido de direita que segue articulando as forças do capitalismo racista e heteropatriarcal em prol da violenta privatização da cidade. Para citar o mais recente exemplo, o espaço público conhecido por nós como Lagoa do Abaeté e suas dunas, um tradicional e longevo local de culto ao sagrado de matriz africana, está sendo o mais novo alvo de um projeto de privatização associado aos arranjos políticos e financeiros com fundamento neopentecostal, que pretende rebatizar o local com o nome Monte Santo Deus Proverá. Mais um caso explícito e vergonhoso de racismo religioso, que amplia os processos do genocídio e do epistemicídio contra o povo negro na cidade mais negra do mundo, fora do continente africano, com uma população em mais de 80% autodeclarada negra. É por isso que escolhemos o dia de hoje, 21 de março de 2022, Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, em que devemos lidar com a memória traumática do massacre de Sharpeville, que ocorreu em 1960 na África do Sul, mas que se reatualiza em todo o mundo, cotidianamente, enquanto vidas negras e não brancas continuam a ser ceifadas e têm sua circulação limitada e confinada a espaços carcerários e torturantes. Vejamos as pessoas imigrantes africanas, refugiadas, inclusive na mais recente guerra da Ucrânia, e a seletividade racial dos riscos de vida que correm nas mais diversas fronteiras nacionais. Neste mês de março, internacionalmente feminista, nós, mulheres negras, não podemos deixar de sublinhar o atroz assassinato político de Marielle Franco, em 2018, 14 de março, que abortou a juventude da sua vida e uma carreira política brilhante, num momento em que diversos movimentos feministas brasileiros vêm lutando por inclusão de mulheres negras no parlamento e nos cargos de administração em todas as esferas. Contra o feminicídio de Estado, que constitui uma das forças de governabilidade deste país, desta nação. Não podemos deixar de sublinhar, também neste mês de março, as datas de nascimento de Carolina Maria de Jesus, 14 de março de 1914, que foi uma multiartista negra, criadora de uma obra monumental, sofisticada, complexa, sem precedentes na história da literatura brasileira. E também a data de nascimento de Abdias do Nascimento, 14 de março de 1914, criador do TEM, Teatro Experimental do Negro, fundado em 1944, e também foi um criador fundamental de um sistema de compreensão para o genocídio do povo negro brasileiro e do movimento político quilombista como força, principalmente artístico-cultural, teatral, de enfrentamento. Por fim, o bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis, que nasceu em 11 de março de 1822, a quem os corpos indóceis dedicam um prêmio literário abolicionista destinado a mulheres encarceradas neste ano de 2022. O nome de Maria Firmina dos Reis não pode passar despercebido. Maria Firmina dos Reis é a primeira romancista brasileira, é uma mulher negra, abolicionista, que inaugura a literatura abolicionista deste país. É neste contexto de enormes desafios, mas também de enormes referências que nos guiam à continuidade do pensamento crítico, da organização comunitária e da luta política, que teremos a honra de escutar as professoras Angela Davis e Dina Dent, que tanto nos inspiram ao longo de suas trajetórias e que passarão a ser traduzidas pela querida professora irmã Raquel de Souza neste momento.
que já vem trabalhando na tradução simultânea nos bastidores. Também sublinho a importância da tradução em Libras. A interpretação em Libras, né, quem está fazendo agora é a intérprete Gabriela, né, daqui a pouco também haverá uma troca de turno, e a comunidade surda do Brasil, cada vez mais, luta por sua inclusão e acessibilidade aos importantes debates políticos do país. Obrigada às intérpretes, nossas irmãs, Raquel e Gabriela, que aqui estão conosco. Bom, as professoras Angela Davis e Dina Dent, elas estão, nós vamos conversar com elas em face, inclusive, do lançamento do seu mais recente livro, em coautoria, com as intelectuais Erica Meiners e Beth Ritchie. O título do livro é Abolition, Feminism Now. Abolição e Feminismo Agora. Então, nós trouxemos algumas questões e alguns temas de interesse comparativo de um transnacionalismo feminista negro, abolicionista, com o qual nós começamos esse diálogo. Agradecendo, mais uma vez, a generosa entrega deste tempo, né, para esse debate, para esse seminário internacional proposto por professores negros da Escola de Teatro, Abolicionismo e Arte. Primeiro tema, questão, que eu gostaria de trazer às professoras, irmãs, companheiras, Angela Davis e Dina Dent, seria o seguinte. Inicialmente, eu gostaria de traçar uma breve genealogia, no breve tempo que temos, internacional, das conexões entre feminismo e abolicionismo. No Brasil, há uma forte conexão entre o feminismo branco e uma mentalidade carcerária, punitivista, que, inclusive, é uma força motriz do populismo penal antinegro que elege representantes políticos à direita e à esquerda. Nós perguntaríamos, como vocês interpretam as conexões entre feminismo negro, as lutas LGBTQIA+, e os movimentos abolicionistas ao longo dos séculos no plano internacional? Well, first of all, let me, em primeiro lugar, em meu nome e em nome de Dina Dent, eu gostaria de dizer às organizadoras deste evento na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, que nós estamos muito agradecidas. Gostaria também de agradecer à professora Denise Carrascosa por nos convidar, como sempre, Raquel de Souza, por estar traduzindo para nós. Eu acho que todos os estudantes da Escola de Teatro, nós não tivemos a oportunidade de visitar a Bahia nos últimos 5 anos. Nós nos sentimos desalimentados, desnutridas espiritualmente e politicamente. Então, agradecemos por ter organizado esse evento. Gostaria também de agradecer e reconhecer o fato de que esse evento ocorre no Dia Internacional para a Eliminação do Racismo e no dia 13 de março, vários de nós estávamos engajadas no processo de memorializar a memória, e falar sobre a morte de Marielle Franco e reconhecer as contribuições que ela trouxe para as questões que dizem respeito ao abolicionismo e o feminismo negro. E acredito que eu vou começar solicitando a professora Dina Dent para abordar a pergunta que foi apresentada por Denise. Como um livro sobre o feminismo abolicionista busca trazer uma perspectiva abolicionista? Por gentileza, Dina. Boa noite.
É tão maravilhoso estar com todos vocês, apesar de estarmos distantes no Zoom, nós estamos aqui reunidos através dessa plataforma. Alguns de vocês podem não saber que nós já passamos bastante tempo na Bahia, em Salvador e em outras partes do Brasil, e nós sentimos muita saudade de estar lá. Gostaria também de apresentar congratulações por essa série maravilhosa com as quais estão engajados, um trabalho importante que conecta o abolicionismo às artes, para que as pessoas compreendam a importância das artes nesse trabalho. É um trabalho que nós temos bastante cuidado a respeito dele. A sua pergunta, Denise, é uma pergunta muito grande. Então, nós talvez vamos tentar abordá-la de algumas formas, porque eu não sei se a sua audiência, por exemplo, saberá o que queremos dizer com feminismo abolicionista. Eu diria que eu e Ângela já publicamos em inglês um livro chamado Um Feminismo e Abolicionismo Agora, que foi uma coautoria de ambas, e Beth Britt e Erica Miners. Erica e Beth são, claro, gostariam de estar conosco aqui essa noite quando essa versão brasileira do livro for publicada nos próximos meses. E, claro, nós gostaríamos de agradecer a Denise e Raquel, que tem sido muito importante na produção da versão brasileira. Então, nós esperamos ver vocês pessoalmente no Brasil em breve. Por agora, eu gostaria de dizer que falar sobre essa noção que o termo abolição, como muitos de vocês sabem, em termos da história anti-escravidão, que retrocede séculos e diz respeito a repercussões que temos agora nos tempos contemporâneos. Esse termo que foi abordado é também um termo que usamos para estender, para pensar, questionando o sistema carcerário industrial. Esse termo abolição foi agora visa abordar os aspectos residuais do capitalismo que diz respeito, que impulsiona o problema do encarceramento, mas nessas questões que dizem respeito ao engajamento das pessoas, nós negligenciamos a parte da história que diz respeito principalmente ao trabalho das mulheres negras e, em geral, o trabalho das feministas, de todos os tipos de feminista. E queremos, então, permitir que as pessoas compreendam que a história de se trabalhar, de lutar contra a escravidão e o encarceramento necessita ser pensado em termos do espectro amplo das pessoas com as quais estão engajadas, e gostaria de pensar que numa perspectiva feminista, que a abolição em si nunca será bem-sucedida. O que nós estamos focando aqui é a noção de que os tipos de feminismo que, de algumas vezes, foram utilizados para abordar, por exemplo, discriminação no local de trabalho ou outras formas de opressão, na verdade, que pode nos solicitar ao Estado para que ele seja cada vez mais punitivo, principalmente no que diz respeito a estupros ou violência doméstica e outros tipos de violência que consideramos violência de gênero. E um dos temas do livro é buscar pensar sobre como é que devemos pensar sobre violência estatal, como encarceramento, e
violência interpessoal como violência doméstica, de tal maneira que possam ser tratadas juntas. Não deveríamos estar utilizando o feminismo como uma forma de impulsionar e aumentar, ampliar o sistema carcerário industrial. Deveríamos utilizar o feminismo para ser profundamente libertador e combater todas as formas de capitalismo racializado e todas as formas de opressão. E acreditamos que realmente não há estratégia plena para a abolição que não seja feminista, e não há estratégia feminista que seja efetiva, que não pense sobre questões de abolição. Essa é a premissa do livro. Você nos pediu para pensar sobre os séculos passados, séculos anteriores, e pensar sobre o papel das mulheres. Eu gostaria que Ângela começasse a responder algumas questões, mas a partir da sua introdução, falando sobre sua própria situação no Brasil, eu ouvi você mencionando Abdias do Nascimento. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo quando eu era estudante de graduação. Eu tive um professor maravilhoso chamado Anandi Tigênio, que faleceu durante a pandemia, não em função de Covid, mas de outras causas, mas ele sempre apresentou estudantes nos Estados Unidos sobre o ativismo e artistas que provenientes do Brasil, e trouxe várias dessas pessoas para nos visitar em Rhode Island. Quando eu fui à escola, foi professor na Universidade de Brown, e para vários de nós que nos envolvidos pela primeira vez com as lutas no Brasil e a beleza e a história do quilombismo e o trabalho que tem sido desenvolvido para combater o racismo e a opressão e para vivermos uma vida melhor. Essa é uma oportunidade para pensar sobre minhas próprias raízes e pensar sobre algumas das minhas perguntas e dessas perguntas. E algo que eu gostaria de mencionar é que é necessário, ao contar essa história do feminismo abolicionista, para ir além das fronteiras norte-americanas. E essa é uma das formas através das quais podemos fazer isso. No livro, tentamos pensar de forma global. Isso não significa que nós pensamos sobre as especificidades de todas as partes do mundo, nós não buscamos fazer isso. Nós tentamos, então, falar sobre os nomes sobre os quais estamos familiarizados, principalmente no Brasil, na Austrália, na África do Sul, no qual tivemos conexões profundas e com os quais trabalhamos ao longo de vários anos. E nesse espírito de ajudar aqueles que lerão nossos livros nos Estados Unidos para compreender que a abolição nunca poderá ser uma abordagem que somente considera os Estados Unidos, porque o capitalismo racial é global, porque a escravidão nos trouxe juntas, e agora nós estamos nessa luta juntas, e a única forma de que poderemos lutar contra o encarceramento é trabalharmos juntos, e talvez seja interessante agora que a professora Davis fale um pouco mais conosco sobre essas questões. Dina, muito obrigada. Sabe, a Dina mencionou que nós já visitamos o Brasil em várias ocasiões, principalmente Bahia, Salvador, Cachoeira, Cruz das Almas e outros lugares. E nós, frequentemente, somos convidadas para representar o feminismo negro. E por muitos anos, nós enfatizemos o fato de que, como pessoas dos Estados Unidos, nós não deveríamos representar o feminismo que tem raízes tão profundas no Brasil. E nós deveríamos, na verdade, compreender como é que nós, nos Estados Unidos, podemos aprender com o trabalho de Lélia Gonzalez, que foi uma das primeiras a falar sobre as questões que agora que chamamos de interseccionalidade.
e o foco que ela apresentava sobre pessoas nascidas no Brasil. E esse seria a perspectiva que deveríamos adotar para enriquecer a nossa luta nos Estados Unidos. E quando eu, claro, penso sobre Conceição Evaristo, a escritora fantástica sobre a qual, ou através da qual aprendemos tanto, Marielle Franco, que nos ensinou como centrar a questão da militarização da polícia nas lutas negras, no feminismo negro. Eu poderia falar sobre essa pergunta durante todo esse evento. Eu posso falar mais sobre figuras feministas no Brasil. Eu posso falar também sobre Érica Malonguinho, que foi a primeira mulher trans a assumir o cargo em São Paulo, e poderemos, então, usar a carreira dessas pessoas que nos inspiraram a escrever esse livro através do feminismo negro no Brasil, e nossa experiência nos ensinou que o feminismo negro somente será válido se tornar anti-imperialista, descolonial e internacional. E essa é a perspectiva que tentamos incluir neste livro. Eu estava pensando, talvez nós poderíamos falar agora sobre Gina, sobre como o nosso foco no Estado-nação é importante para impedir que governos de direita sejam eleitos, como é o caso do Brasil agora. E pensando dentro desse arcabouço do Estado-nação, a nossa perspectiva sobre o futuro, dos futuros abolicionistas que estão sendo distorcidos. Eu vou tentar concluir esse pensamento. Eu acho que a questão que nós geralmente queremos apontar diz respeito à forma que nós pensamos em termos de minha própria família. Eu mencionei que alguém que foi de Gana, a relação com o mundo negro é através do ativismo e através da educação formal. Não foi somente em termos de uma questão política, de uma questão cultural, de uma questão de anti-opressão e uma questão da libertação, uma questão de submissão às ideologias do Estado-nação. E uma das questões que me parece importante mencionar, principalmente agora, tem se tornado muito menos comum e popular para as pessoas terem uma identificação global, para que possamos lembrar a importância de trabalhar através de questões. No Brasil, vocês têm se tornado uma maioria negra quando era documentado como uma não maioria, mas sempre foram uma maioria. Nós podemos passar muito tempo falando sobre por que as pessoas não estavam se identificando com sua atitude, mas sabemos que agora o movimento negro no Brasil é muito forte. E nos Estados Unidos, as pessoas negras são uma minoria da população. Quase em torno de 13% da população. E no sistema carcerário, nós estamos pesadamente superrepresentados. Se pensamos sobre o termo encarceramento em massa, nós estamos ouvindo esse termo porque há um contexto latinx e de comunidades indígenas. As comunidades indígenas nos Estados Unidos são
as que estão mais superrepresentadas em termos de populações carcerárias, e essas populações que são minorias nas circunstâncias, elas têm muito mais a ganhar aprendendo com o resto do mundo para continuarmos a combater a colonialidade das religiões, o capitalismo racializado, os construtos de gênero e sexualidade que continuam a organizar a vida das pessoas e nos controlar. E, de várias formas, o que nós estamos tentando fazer em nosso livro, Ângela e eu, trabalhar em ambientes nas quais pensemos por uma perspectiva panafricana, que também tem a ver com uma perspectiva socialista, uma perspectiva de compartilhamento do nosso trabalho, dos nossos objetivos, das nossas práticas, e pessoas que discutem a questão das estruturas de violência da nação-estado, do Estado-nação, que representa problemas, os nossos maiores problemas. Nós estamos observando à distância o que ocorre na Rússia e na Ucrânia, sem pensarmos, sem falar, não quero falar muito a respeito, mas é um momento difícil no qual temos que pensar sobre as nossas alianças. O que significa defender a soberania nacional? Obviamente, a violência incrível que tem sido imposta sobre a Ucrânia é bastante problemática. Ao mesmo tempo, há ativistas que estão lutando lá e na oeste da Europa, que também estão sendo discriminadas, pessoas negras que estão sendo discriminadas nessas fronteiras em guerra. Então, sem pensarmos de forma global sobre como devemos realmente lutar contra essas estruturas que têm nos oprimido culturalmente, racialmente, nós não conseguiremos fazer esse trabalho de pensar sobre a libertação verdadeira, e esse trabalho nunca poderá ser focado exclusivamente nos Estados Unidos. Nós, enquanto cidadãs norte-americanas, estamos sempre convidadas para falar sobre feminismo negro e representar o feminismo negro como vemos, como se viéssemos da fonte do feminismo negro. Não é assim que pensamos essa questão. Nós precisamos pensar sobre a questão das traduções, tornarmos fluentes em várias línguas, de uma maneira que possamos compartilhar mais profundamente essas conexões que foram erodidas ou destruídas, minadas ao longo dos anos. É difícil pensar sobre como é que todos nós podemos nos tornar uma parte de nossos estados-nação e defender as nossas nacionalidades acima de qualquer coisa, mas é importante para todas nós pensar sobre os tipos de conexões que sempre estão sendo rompidas e que estão sendo ameaçadas, e tentarmos pensar e unirmos-nos nessa luta juntos. Eu creio que você tem algo a acrescentar sobre essa questão. Acho que poderíamos, então, passar para a segunda pergunta, porque o tempo está passando muito rapidamente. Denise, por gentileza. Muito obrigada pelas brilhantes questões que vocês colocam e por sempre pontuarem o que o Brasil e o seu feminismo negro têm ensinado ao mundo ao longo dos últimos séculos. A questão da nação que vocês trazem ao final como um construto violento, não é, baseado no projeto empresarial capitalista, racista, que é a escravidão, é absolutamente importante para nós, na medida em que nos parece que os dispositivos do projeto genocida antinegro e anti-povos indígenas originários se conecta, e o Abdias do Nascimento nos ensina isso, já antes da necropolítica do Attila Mbembe, ali no genocídio do povo negro, quando ele nos mostra que o projeto genocida ele é absolutamente complexo e refinado,
e se articula, por exemplo, com o epistemicídio. Então, me parece que há 3 eixos de governabilidade da nação antinegra, e isto, obviamente, que vai se transformando nos diversos projetos nacionais, que tem a ver com o genocídio, o superencarceramento e o epistemicídio. Um dispositivo não funciona sem o outro para causar a eficiência do seu termo final, que é a eugenia dos povos indígenas e dos povos negros. E no Brasil, isso tem funcionado assim, de formas diferentes, reatualizando dispositivos da escravidão ao longo dos séculos. Eu tenho dito, normalmente, em uma série de aulas e palestras, e debatido, que o conceito de racismo estrutural, que está tão em voga no Brasil contemporaneamente, talvez seja insuficiente para explicar essas conexões sistêmicas e mutantes entre genocídio, epistemicídio e superencarceramento. As estruturas, elas são fáceis de identificar. Elas têm sistemas identificáveis. Se identifica um certo problema numa estrutura, se você elimina a estrutura, isoladamente, o problema some, teoricamente. Então, eu digo, se o racismo no Brasil fosse apenas estrutural, a gente já teria tido formas de identificá-lo e já teríamos tido forma de aboli-lo. Isso é um debate importante, porque esses conceitos fáceis, eles também funcionam para o epistemicídio das nossas teorias negras, de revolução, de ações políticas pragmáticas. Para conectar com a segunda pergunta, vocês vêm mencionando o feminismo negro brasileiro, mas eu também acho que, via de regra, nós, pela cultura letrada, colonial, eurocentrada, nós elogiamos e mencionamos mulheres negras que escreveram, como feministas negras intelectuais. Mas há todo um espectro de mulheres negras que produziram e continuam produzindo pensamento e arte no Brasil e que são, por exemplo, trançadeiras, costureiras, rezadeiras, marisqueiras, parteiras, cozinheiras e alorixás, e que produzem artes negras num sentido expandido em rodas de samba, em rodas de capoeira, em rodas de candomblé, conhecimentos e artes que foram criminalizadas, subestimadas e assassinadas e roubadas, né? Durante tanto tempo. São mulheres anônimas, comunidades de mulheres negras anônimas que também constituem um certo espectro de produção de pensamento, de produção de práticas estéticas, artísticas também. Normalmente, nós costumamos identificar como arte as artes coloniais europeias, teatro, música, dança, cinema, literatura, etc., etc. Mas essa arte do trançar o cabelo africano, por exemplo, que também é uma arte de guerra estratégica, a gente não identifica como arte, etc., etc. Bom, então, me parece que esse campo das artes negras, não num sentido colonial, mas num sentido expandido, já falava desse campo, já continua falando, por exemplo, a nossa intelectual Leda Maria Martins, que estuda performances negras das culturas banto, reizado, congado, né? E ela vai criando formas de leitura das performances de um tempo africano ou afrocentrado que essas culturas negras, de mulheres negras principalmente, criam para nós. Então, essa questão que eu traria para vocês qual seria a importância, como vocês veem nos mapas que realizam, né? A importância, a influência, a interferência dessa linguagem artística negra, africana, afrocentrada,
nas inúmeras inseminações, nos nossos movimentos abolicionistas, essas tranças entre as nossas artes negras, né, das mais visíveis, aquelas que cabem nos espaços confinados, de museus, de livros de literatura, de galerias de arte, de teatros, de cinemas, as mais expandidas e invisíveis também, e sequestradas, né, que vivem no anonimato, que são essas artes da culinária, a arte da costura, a arte da mariscagem, né? Então, como vocês veem as relações entre essas artes negras de mulheres africanas, afrodiaspóricas e a relação com as lutas abolicionistas? Seria uma segunda provocação. Oh, thank you so much, Denise. And Agradeço por sua pergunta, Denise. Você está correta. Nós não podemos falar sobre práticas libertadoras. Nós podemos falar sobre... não podemos falar sobre a abolição negra sem falar sobre as artes. Em geral, quando nós vemos o foco global do movimento de libertação global, frequentemente o foco está nos Estados Unidos e as pessoas que se identificam como afro-americanas, porque ela é tão mais ampla do que nos Estados Unidos. Eu sempre aponto para as questões, mas nós somos afro-americanos, mas nós falamos da América do Sul, América, o Caribe e outras partes das Américas. É uma identidade expansiva, mas também quero apontar para o fato de que uma das razões pelas quais há um interesse global nas lutas que ocorrem nessa parte do mundo, desde a escravidão até as lutas contra o racismo policial e o racismo sistêmico hoje em dia. Esse interesse tem a ver também não só com uma compreensão da supressão, da violência das pessoas de descendência africana está ligada com o genocídio de habitantes indígenas, mas diz respeito também ao fato de que pessoas negras sofrem de formas horríveis, não somente lutaram e se engajaram em lutas pela liberdade, construindo quilombos no Brasil e colônias ou quilombos, sendo bem-sucedidos em desestabilizar a escravidão, a abolição da escravatura, que, claro, foi uma abolição parcial, porque nós ainda estamos vivendo o pós-escravidão. Isso foi alcançado como uma consequência de uma atividade autogovernada, pessoas que eram escravizadas. A questão que quero abordar é que as pessoas negras não somente alcançam essas questões fenomenais, mas criaram beleza no processo, criaram a arte, e isso nos permitiu sobreviver por todos esses anos. E é em função disso que a luta negra por libertação fundamenta a luta em prol da democracia, pela liberdade, pela felicidade, não somente pessoas de descendência africana. Então, a arte está no cerne dessa luta. Todas as pessoas pelo mundo afora conhecem música negra. A música negra é uma música global. E essa música é pautada,
nos permitiu não somente engajar em lutas políticas, mas sustentar-nos para que pudéssemos encontrar felicidade nesse processo de engajar em lutas negras. Precisamente nesse processo. Portanto, eu creio que é algo que não é preciso, não existe precisão em falar sobre música negra produzida por pessoas negras nessa parte do mundo, sem também falar sobre essa luta. Não há a arte somente pela arte em si. Há uma questão da emancipação coletiva, não somente das pessoas de descendência africana, mas de todas as pessoas. Eu gostaria de acrescentar para essa lista maravilhosa que você apresentou, os tipos de artes que as mulheres têm produzido. Quero acrescentar o fato de que as mulheres que eram cantoras dos blues, que não eram necessariamente alfabetizadas como pessoas que produzem livros, nesse sentido de alfabetização, mas elas compreendiam e compreendem que essas mulheres, precisamos compreender essas mulheres como mulheres que produzem conhecimento, e começaram a produzir conhecimento muito antes do contexto da produção de livros que visam combater a violência racial. Essas mulheres estavam cantando sobre essas canções, criando aquilo que nós podemos chamar de uma comunidade feminista negra através de suas músicas. Por favor, nem me encoraje a falar muito sobre isso, porque eu posso usar todo o nosso tempo, eu poderia usar todo o nosso tempo falando sobre essas questões, essa perspectiva, mas Dina poderia falar, então, mais especificamente sobre a cultura visual e a abolição, e eu sei que ela fez, visto que ela fez muita pesquisa sobre as formas através das quais a história do sistema carcerário diz respeito às imagens populares sobre o sistema carcerário. Por um lado, temos, então, essa ligação com as lutas, mas também temos imagens visuais que são ligadas à permanência dessa instituição que nós queremos que seja desmantelada e substituída pelos tipos de serviços e instituições e abordagens democráticas que nos levarão a novos futuros. Eu acho que Ângela já tocou em alguns pontos bastante importantes para mim e para todas vocês. E esse é o motivo pelo qual vocês estão iniciando esse programa. Talvez seja importante para nós falarmos sobre o porquê devemos ter um foco especial nos projetos das abolições, da abolição e das artes, como foi mencionado por Ângela. No tempo que eu passei a me envolver com o movimento abolicionista, pensando sobre pop culture, a cultura popular, ou em função as imagens sobre o cárcere, a ideia permanente do cárcere, nós não temos uma história de imagens que sempre constam, que sempre envolvem a prisão. O movimento contemporâneo, há muitos anos atrás, eu fazia Google Searches sobre os nossos guias de televisão, para as palavras cadeia, prisão, e todos os dias eu encontrava algo que representava cadeias e prisões e a violência. E a mensagem era sempre que o crime, a causa dessa punição
havia um link entre, ou um elo entre essa criminalidade e a punição necessária que eles deveriam suportar ou sofrer. Essa cultura da prisão, o termo em si, refere ao fato de que essas pessoas que estão encarceradas são aquelas que estão criando essa cultura. Então, para mim, tem sido muito importante tentar trabalhar com pessoas que estão interessadas a nos ajudar a pensar de maneira mais ampla sobre as representações da cultura da prisão. Pessoas que criam essa cultura, ao invés de pensarmos sobre os carcereiros e o sistema que implementa o sistema e gerencia o sistema carcerário. A cultura popular midiática tem representado essas violações e essas pessoas que estão encarceradas como aberrações em um sistema que pode ser aperfeiçoado. Então, é muito importante pensar sobre a abolição e reconhecer que todos nós, sejamos pessoas que já passaram pelo sistema carcerário ou não, de formas que nós não prestamos atenção, nós não pensamos sobre as consequências de consumirmos essas imagens de maneira tão passiva, constantemente. E nós estamos evocando as artes. E o trabalho prático de nos engajarmos e esteticamente produzir beleza para o mundo, mas às vezes nós pressupomos que essa arte é, por definição, hegemônica. It takes quite a lot of work. Infelizmente, é necessário desenvolver muito trabalho para focar a nossa atenção em vivermos de forma diferente e uma arte como uma prática que atende tanto àquilo que tem nos limitado, mas também tem nos orientado para pensarmos de forma diferente o nosso estar no mundo, pensar formas que foram perdidas. E para mim é importante estar envolvida em qualquer coisa que seja um esforço para ajudar mais pessoas, principalmente aquelas que no momento estão encarceradas, permitindo que elas tenham acesso, expressão através das artes, mas simplesmente não somente pensar em produzir, costurando. Todos esses atos produzem libertação, trazem cura. Isso é que trazem beleza, mas não é em si suficiente para dizer que esse trabalho será transformador. Temos que nos reconciliar com as noções de que todos podemos produzir arte, inclusive os abusadores. E qual é o trabalho que devemos fazer para que possamos visualizar a abolição? E para que possamos... Eu tenho passado por esse projeto na Universidade de Califórnia, Santa Cruz. É um projeto que se chama Visualizando a Abolição. Qualquer pessoa que gostaria de ter acesso ao que estamos fazendo, temos um website chamado visualizing.ucsc.edu. Vocês podem, portanto, ter acesso a esse trabalho e gostaríamos de estabelecer parcerias com vocês para que vocês pudessem nos ajudar a pensar de maneira mais global sobre essas perguntas, mas temos que ter espaço para desenvolver uma visão alternativa e fazermos um esforço para nos desafiarmos e não pensarmos sobre a nossa própria participação no processo carcerário. Não é que nós podemos ter conhecimento sobre tudo, mas tudo que diz respeito a esse processo, mas precisamos pensar sobre os momentos em que temos medo, que não temos acesso a determinadas questões. Isso é bastante enfatizado, que somos individualistas, que pode ser nacionalista, que pode ser repressivo para vários tipos de pessoas que geralmente não são percebidas quando nós estamos pensando dessas formas. E uma das questões que
o abolicionismo pode fazer por nós nesse projeto é tentar focar-nos nas formas que nós temos internalizado hábitos. Como é que construímos segurança? O que é viver uma vida livre? O que é essa liberdade? Nós temos uma história de música e arte que tem sido sobre libertação e liberdade, mas nós temos também artes populares, mediáticas ou não, que podem ser produzidas por pessoas não brancas que estão muito conectadas ao capitalismo que estamos combatendo. E é muito importante que nós possamos, então, ter nos nossos espaços pedagógicos e ativistas, e principalmente os ambientes para pessoas que estão encarceradas, com uma educação das artes que seja crítica, que revela para as pessoas outras formas de pensar sobre o mundo. E é algo que não é tão simples como dizer, vamos lá, pegue uma caneta e um papel, ou pegue um instrumento, mas sim, vamos fazer isso e vamos ter a certeza de que nós conseguiremos continuar a nos desafiar de tal maneira que possamos garantir que todas as pessoas sejam capazes de se expressar dessa forma. E esperamos poder fazer deste mundo um mundo de materiais que possam ser produzidos para assistirmos ou observarmos o que vai nos permitir abordar os problemas severos que temos no mundo. Nós não pensamos na arte somente como uma ilustração daquilo que está acontecendo no mundo, pensamos sobre as artes como um dos passos importantes para que possamos transformar o mundo, e Ângela tem sido envolvida, e para você também, Denise, as artes têm que ser integradas e temos que ter a certeza que desafiamos as pessoas que fazem somente por beleza, por diversão, mas que não está trazendo transformações. Quando nós compartilhamos os valores das artes e sabemos que elas estão aqui para nos ensinar sobre questões sobre produção de dados. No movimento carcerário, anticarcerário, abolicionista, nós falamos sobre as porcentagens das pessoas que estão encarceradas e o número infinito de pessoas e de estudos e de detalhes que devem nos remeter ao estado de arte do mundo. Mas esse dado chega para nós o recebemos como se fosse a verdade absoluta. E esses dados geralmente nos levam a pensar sobre os parâmetros e os paradigmas que nós deveríamos romper, com os quais deveríamos romper. O trabalho que estão desenvolvendo no teatro, nas artes, é realmente focado na transformação social. Antes de passarmos para a última pergunta, eu gostaria de acrescentar algumas observações para a explicação maravilhosa, como a arte pode nos impulsionar em direções da liberdade. E ela apontou que, frequentemente, há uma pressuposição que a arte somente ilustra entretenimento, que estão lá para nos libertar de todas as lutas difíceis com as quais engajamos em direção à liberdade. Mas, como ela estava nos apontando, a arte tem que ser central para o processo de libertação. E, de fato, se é verdade que o conhecimento em si não é necessariamente aquele que vai levar as pessoas a lutar, a luta, por exemplo, para eliminar essas instituições horrendas
de violência racializada, o sistema carcerário, a estrutura de policiamento, todos nós sabemos que, se falamos sobre racismo estrutural, a prisão e a polícia são os exemplos mais dramáticos do racismo estrutural. E ainda assim continuamos a receber críticas e os chamados em prol da pró-abolição. Joe Biden, o próximo presidente dos Estados Unidos, continua a confiar na retórica antiga da ordem, da lei da ordem. Estamos lá nos anos 70, estávamos marchando e pensando da mesma forma, pedindo mais polícias nos anos 70. E, portanto, agora temos mais pessoas encarceradas. Se o conhecimento não necessariamente muda como as pessoas se sentem, a arte pode ajudar nessa mudança em termos de como pessoas podem alcançar as emoções. Esse conhecimento estatístico não conseguiria. E, portanto, eu gostaria de apontar para o fato de que a arte pode nos ajudar a pensar e sentir aquilo que ainda nós não conhecemos. E quando falamos sobre as possibilidades e alternativas de um mundo sem cárceres, sem polícia, a arte pode nos ajudar a sentir como seria esse mundo de formas que, através da publicação de um artigo abstrato, poderia não inspirar. E precisamos continuar a apontar para o fato de que as artes têm um papel absolutamente crucial em nossos esforços de cobrir as possibilidades emancipatórias em torno dessa questão. Que são tão complexas. Na sua fala, traz para nós essa dimensão da cultura popular negra e de toda uma questão, toda uma relação com o capitalismo e a produtividade e as dimensões globais que essa cultura popular negra ganha, e o modo como isso pode ser articulado com o inconsciente político dessa nação do qual nós falávamos, mas nós não chegamos a tocar nessa dimensão da subjetividade desse inconsciente político, de como ele pode ser complexo e organizado por tamanhas violências da própria pessoa negra contra si. Recordando aqui Frantz Fanon, mas de Peles Negras, Máscaras Brancas, que inclusive constituiu o último espetáculo de 2019 da Companhia de Teatro da Universidade Federal da Bahia, a partir de dramaturgia de audioanunciação e encenação da nossa querida Oni Sagé, a partir do texto de Frantz Fanon, mas lembrando principalmente uma psiquiatra médica negra brasileira, Neuza Santos, que elabora a questão desse inconsciente da subjetividade negra, da pessoa negra que se fere, não é? Que fere a sua própria realidade, a sua própria estrutura psíquica, o seu próprio ego. É interessante pensar, nós que trabalhamos há tanto tempo dentro das prisões, e é importante enfrentar, é um desafio enfrentar. Eu conversava no seu seminário, Dina, no seminário que você organizou, Visualizing Abolition, sobre isso, como as mulheres negras encarceradas têm a sua mentalidade prisional intensificada com o processo de aprisionamento. E como, muitas vezes, elas podem advogar contra si próprias dentro do cárcere, com as suas narrativas, com os seus poemas, elaborando esteticamente ou reelaborando
a mentalidade prisional que constitui o inconsciente político de um Brasil ainda escravista. Lembrando a Toni Morrison, quando ela fala sobre o processo de criação do olho mais azul, quando ela diz que no contexto da década de 60, de ascensão e emergência do feminismo negro nos Estados Unidos, havia naquelas legendas e palavras de ordem, Black's Beautiful, né, o negro é bonito, algo muito importante do ponto de vista de uma ocupação macropolítica, mas que restava intocável a complexidade interior das subjetividades de mulheres negras. E que criar Pecola Breedlove como personagem do Olho Mais Azul significaria investigar um lugar muito doloroso, uma trajetória muito invisível de uma menina preta e linda e que queria ter o olho mais azul do mundo. E com aquilo, investigar o processo de adoecimento mental na trajetória narrativa dessa criança negra seria importante para que a gente explorasse esse inconsciente político dessas feridas não cicatrizadas dos processos de escravização, inclusive na sua herança transgeracional. Então, eu fico pensando aqui que essa tarefa abolicionista, que sim imprégna as nossas trajetórias políticas, artísticas, comunitárias, ela ganha uma dimensão muito complexa e difícil quando a gente pensa desses processos violentos de internalização da violência antinegra pela própria comunidade negra. E sim, me parece, Dina, que a cultura popular e a mídia, a indústria midiática, tem um amplo papel na intensificação dessa autoviolência. Acho que é uma outra tarefa que a gente precisa enfrentar. Nesse sentido, no Brasil, por exemplo, quando nós estamos neste contexto político de uma extrema-direita no poder, eu estou me corrigindo porque minha filha está assistindo a transmissão e me disse que quando eu falei sobre o governo atual, eu fiz um lapso e disse extrema esquerda. Então, eu estou corrigindo agora a minha fala de início. Durante esse governo de extrema direita, esse inconsciente político, ele fervilha e vem para a superfície uma série de violências de linguagem e de imagens que podiam ser arrefecidas, diminuídas com os governos de esquerda anteriores. Então, no debate das narrativas, a gente está sendo muito mais machucada nesse momento. Mas, voltando ao que estávamos dizendo, essa tarefa é muito difícil, essa tarefa de visualizar a abolição. Eu queria finalizar os debates que estamos fazendo aqui provisoriamente, vamos continuar ainda em outros momentos, eu espero, trazendo uma questão que vocês já trouxeram nas suas falas, né? Quais são os desafios, né, que temos nessa tarefa de visualizar a abolição? Algumas pessoas no campo da crítica da arte falam de afrofuturismo, visualizar um futuro africano, afroancestral, afrocentrado, que não é voltar ao passado tradicional, mas reinventá-lo na medida da nossa contemporaneidade. Como vocês... Há outras pessoas que exercitam um ceticismo afropessimista. Como vocês veem esse debate de posturas diante das tarefas importantes, né, que temos e que assumimos de visualizar a abolição?
Okay, Gina, do you want to begin? Please start. Oh, wait, you're muted if you're going to start. Oh, I muted myself again, There you go. sorry. Denise, the Denise, um, uma das struggling for emancipatory futures is chaves na luta por futuros emancipatórios ou emancipadores, a criação de uma imaginação coletiva. Como podemos coletivamente imaginar o futuro, qualquer futuro, que não seja tão amplamente, profundamente definido pelo racismo? É claro que nós temos a misoginia, a homofobia, a fobia trans, a transfobia, as temporalidades capitalistas nos deixam tão presos ao presente, arregados ao presente, que nós só podemos pensar sobre o futuro como um desdobramento do presente momento. O capitalismo representa-se ou apresenta-se como eterno e permanente, e temos, então, a representação de instituições que estão aqui para preservar o capitalismo, como o cárcere e a estrutura de policiamento. Elas dependem da aceitação das massas como instituições que definição para sempre o futuro. O papel da abolição é ajudar a produzir uma imaginação coletiva que abre novas possibilidades e que nos permite pensar sobre outras formas de abordar a questão da saúde, da segurança. Nós não precisamos pensar segurança como um produto da violência. Nós não precisamos pensar sobre o que ocorre nas nossas comunidades como um chamado para que haja mais policiamento. Nós podemos começar a pensar sobre um chamado para um tipo de mundo diferente, para emprego para todos, residências para todos, acesso à educação para todos, independente de quando nós podemos pensar da segurança a partir da pressuposição que somente seres humanos podem propiciar segurança para nós. Isso nos permite, primeiro, imaginar e criar um tipo de mundo muito diferente. Mas, primeiro, nós precisamos romper com o capitalismo racializado e como ele influencia, como ele aprisiona a nossa imaginação. Eu gostaria de pensarmos sobre como, independentemente do fato de que essa instituição, a prisão, foi apresentada como permanente, a ponto de não podermos imaginar o mundo sem a escravidão baseada no racismo. Como é que as pessoas negras que foram escravizadas conseguiram criar uma imaginação coletiva de um futuro que foi definido pelo futuro? Eles estavam nos imaginando. E se elas não tivessem conseguido desenvolver essa imaginação coletiva, nós não estaríamos onde estamos atualmente. Então, há um chamado para que possamos pensar de maneira que possamos pensar muito além no futuro, não em termos do que vai acontecer ano que vem ou daqui a 5 anos, mas como o mundo será daqui a
50, 100 anos e produzir a nossa arte, encajar nessa luta a partir deste arcabouço. Eu também gosto de pensar que, se imaginamos o mundo dessa forma, há uma garantia de que, mesmo enquanto indivíduos podamos não estar mais na Terra, mas estaremos espiritualmente presentes nesse futuro que estamos imaginando, à medida que nossos ancestrais, cujas práticas conseguiram nos libertar, vai nos levar a imaginar e planejar outros futuros. Eu só posso endossar o que foi dito. É uma questão bonita para se pensar, considerar hoje. Denise, você tem razão. O afrofuturismo é uma parte daquilo que tem ocorrido, e eu acho, voltando para a nossa conversa anterior, a luta global e o panafricanismo, e conectando as pessoas negras através do globo, uma das questões interessantes sobre o afrofuturismo, não o afrocentrismo, é muito diferente. Afrofuturistas, as modalidades afrofuturistas tendem a conectar a partir de fronteiras nacionais. Não há tempo, não há fronteiras nacionais, para que possamos viver, então, em temporalidades e espaços múltiplos simultaneamente. É importante para nós, principalmente para as crianças, que elas possam imaginar-se de forma mais poderosa. É sempre uma luta, porque algumas partes algumas dessas produções afrofuturistas foge das conversas que estamos tendo. E o afrofuturismo é colocado em oposição a pessoas que estão trabalhando contra o encarceramento, e eu, especificamente, penso que são duas questões que são necessárias. Precisamos pensar sobre o que tem nos prejudicado, como nós estamos prejudicando a nós mesmos. Precisamos trabalhar essa questão, precisamos compreender as formas através das quais as produções de pop culture, da cultura popular, que é também responsável por produzir essa violência, e pensar sobre outras formas de nos relacionarmos e documentar isso através autores. Octavia Butler, por exemplo, autora, e nesse nosso mundo não é uma coincidência que uma mulher negra como Octavia Butler necessitava imaginar para além dos limites que estavam sendo apresentadas para ela. Não havia formas para ela contemplar a liberdade que não envolvesse se afastar dos paradigmas e dos momentos, dos paradigmas do momento que estavam sendo apresentados para ela e as relações no mundo. Então, eu estou tão feliz de ser parte deste momento no qual estamos pensando sobre essas questões de maneira diferente, e apesar de ser a Covid que nos coloca aqui juntos no Zoom, nessa plataforma, tem sido interessante contemplar as outras formas através das quais podemos estar juntos para pensar em diferentes tipos de relação. A mídia social normalmente diz respeito muito mais às nossas conexões e através das nossas diferentes tempos e horários, fusos horários. E há um potencial para que possamos ter, então, uma ruptura radical
de alguns dos nossos hábitos de estarmos constantemente reiterando as nossas vidas somente como vidas de sofrimento. Você mencionou na sua abertura bastante complexa perguntas, questões que nos mantiveriam aqui por muito tempo, mas você mencionou o afropessimismo e eu acho que deveríamos abordar essa questão porque tornou-se algo que as pessoas caracterizam como uma forma de perceber, interpretar e acreditar e analisar. Para mim, a construção do afropessimismo não é realmente correta, refere-se a muitos pensadores e artistas que são muito diferentes de suas formas de se relacionarem com o mundo, mas eu creio que a parte que danifica o afropessimismo, quando penso no mundo, é tão focada somente em antinegritude que não consegue perceber nada mais. E está tão focado em ser negro como uma forma de sofrimento que nós nunca mais conseguiremos sair desse espaço. O trabalho que você está desenvolvendo com a UFBA e com o programa de teatro e pensando sobre consciência negra é muito importante para nos ajudar a perceber que o nosso mundo não é limitado só a isso. Estamos pensando sobre canções de liberdade e todas as formas através das quais os nossos ancestrais construíram suas vidas, sobre as quais não se escreve com muita amplitude. Estamos falando sobre pessoas que estão sempre sofrendo, escravizadas, encarceradas, mas também somos aquelas pessoas através das quais nós também sabemos como a negritude é como uma forma de estar no mundo que diz respeito às nossas alegrias. Há muitos anos atrás, eu escrevi sobre essa distinção entre o conceito de prazer negro e felicidade negra, numa coleção chamada Cultura Popular Negra, que reuniu vários intelectuais negros, a maioria dos Estados Unidos, e a Angela Davis também fez parte desse livro. O que eu estava tentando argumentar era que não há uma distinção perfeita entre prazer e felicidade, mas eu quero dizer que a felicidade não diz respeito a outras, não requer questões materiais, que não deveria necessitar atrelamentos ideológicos, ser pertencente ao topo de uma hierarquia, mas os prazeres podem vir de várias coisas, que há uma qualidade que às vezes diz respeito a ser feliz em detrimento do outro. Então, nós podemos, às vezes, utilizar as palavras prazer e felicidade como palavras que estão relacionadas, mas joy é aquilo que não diz respeito a prejudicar outras pessoas. Precisamos, então, ir para além. Não é somente ir para além do arcabouço do afropessimismo. Nós sempre tivemos isso, mas sempre foi precário e é necessário para que estejamos num ambiente, que estejamos amplamente integrados com nossas vidas e que estejamos disponíveis, principalmente para os nossos jovens, de tal maneira que possamos, então, acessar formas de viver que sejam felizes e que não sejam produzidas a partir do sofrimento de outras pessoas. Estamos chegando ao final, infelizmente, do nosso We are coming, very unfortunately, to the end of the time allotted for this event. I have a few questions here, and I also would like to state and to raise a few issues that emerge here, because for those who are watching us
There's also an open platform on YouTube for everybody, and they have closed caption. E lá And they also have sign language on YouTube, and we have hundreds of people watching that escola de teatro, live, and it's going to stay there in the theater, the University, Federal University of Bahia Theater School, and we are going to have then an open dialogue because other people may be attending this event later. And although we are coming to reaching the limits of our time here, I'm just going to point out some questions, because in your final remarks, if you would like to bring elements of these questions, please feel free to do that. Gabriel Ferreira is asking, how may Black art be stimulated in primary schools as a way of transforming perspectives of future agents of society? These are questions then talked about art education for children. se encontra à margem da sociedade e só aos poucos está entrando na instituição. Então, Victor nos propõe essa questão, né, da universidade, seu racismo institucional e de como barra as artes negras, do rap, por exemplo, da grafitagem, não é? Das danças negras. Leonora pergunta, qual é o papel da imaginação emancipativa feminista negra para a prática abolicionista? Mas depois ela diz, professora Angela Davis já respondeu essa pergunta. Anne Martins pergunta, olá, Ângela, sou Anne Martins, mulher professora nortista indígena. Estudo teatro e os cárceres no Amazonas. Gostaria de saber se pós-crises pandêmicas o assunto, as prisões estão obsoletas, ela está se referindo ao livro da professora Angela Davis, e o abolicionismo estão sendo mais discutidos ou somente na nossa bolha ou em um pequeno recorte de grupo em 2022? Você vê ações concretas e continuadas? Pretos e indígenas serão sempre os encarcerados daqui para frente? Gratidão. Gabriela Monteiro pergunta, hoje é o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial e é também o Dia Internacional da Poesia. Como poderemos trazer a poesia para a centralidade da nossa articulação abolicionista internacional no enfrentamento aos pilares citados pela professora Denise, genocídio, superencarceramento e epistemicídio? João Vitor Sobral pergunta, qual solução as palestrantes sugerem para o problema do encarceramento em massa? João Vitor, nós não sugerimos solução, mas vamos ver o que minhas companheiras dizem sobre isso. O debate é a solução em processo. Carmen Dias pergunta, considerando a ideia de sistema mundo, como a questão da mulher negra é vista numa perspectiva afrodiaspórica? Dulce Maria pergunta, o conceito de abolicionismo pode ser estratégico na luta contra o racismo e por libertação. Vai à essência da estrutura da opressão. No entanto, tem sido pouco aprofundado. As artes poderiam ser motivadoras desse tipo de aprofundamento, do entendimento das raízes da luta para se consolidar e expandir a consciência sobre o abolicionismo? Joelma Vieira pergunta, já estou terminando. Olá, Angela Davis. Sou Joelma Vieira, trabalho com mulheres idosas, negras, em vulnerabilidade social. Como posso trabalhar com as mulheres idosas negras que fazem trabalhos manuais, como terapia, utilizar esses trabalhos como fonte de afirmação e identidade? Edileuza Santos. A arte negra, Edileuza Santos, nossa querida professora de dança, minhas homenagens à professora Edileuza. A arte negra pode contribuir para o fortalecimento do vínculo entre a arte e o despertar da consciência política e social para a população negra periférica, mesmo com o capitalismo selvagem? Bom, essas são algumas perguntas que me foram enviadas pela produção. Eu não tenho acesso ao YouTube agora, já são muitas, também são muito complexas. A gente gostaria de ter tempo para abordá-las na sua complexidade, mas eu deixo à vontade as convidadas, professoras Angela Davis e Dina Dent, se quiserem, nas suas considerações finais,
tecer comentários em relação às perguntas que foram feitas. Do you want to begin, Gina? Well, I think most of them are. Gina, você, I just want to make sure, were you able to hear them? I heard them a in Portuguese. maioria das perguntas foram feitas para você. Você ouviu todas as perguntas? Yes, I did. But for a while, the English was coming. Eu ouvi. So you had to switch to Portuguese in order to hear the English, and then it switched back to the English channel. So Então, ela está explicando que ela teve um probleminha com os canais I know we're very close to the end. de And let me say, interpretação. Eu sei que já estamos chegando ao fim. Eu gostaria realmente de dizer que as perguntas que me foram oferecidas, eu as aprecio bastante. São as perguntas que as pessoas que estão assistindo esse programa e falando sobre a importância fundamental da educação para as artes para crianças no ensino fundamental, e aprender, ensinar para essas crianças diz respeito a aprender sobre a capacidade dessas crianças de imaginar um futuro diferente. É sobre reter formas de pensarmos e reeducarmos a nossa imaginação. E todas as pessoas têm a capacidade de produzir algo novo, diferente. E eu acho que, independentemente de nossas idades, a pergunta com a qual trabalhamos, nós falamos de pessoas, de mulheres mais velhas, também podem aprender como reutilizar suas imaginações utilizando através da arte. Estamos falando sobre a abolição do complexo industrial carcerário, do sistema carcerário, assim como a polícia. Nós também precisamos nos perguntar como que nós abordamos as necessidades das pessoas que estão presas nessas teias. A abolição não diz respeito somente a exigir o desmantelamento dessas instituições no contexto de criarmos um mundo político, social diferente. Diz respeito também a aprender sobre a conexão dialética, imaginando esse novo mundo e, ao mesmo tempo, tentando responder às necessidades das pessoas que estão presas nessas instituições. Nós sabemos que as pessoas que sobrevivem por longos períodos que estão no cárcere são aquelas que aprendem a utilizar suas imaginações, aquelas que sabem viver dentro de suas próprias imaginações. São pessoas que desenvolvem capacidades intelectuais, aquelas que produzem arte e que aprendem a viver em outra dimensão, mesmo sendo forçadas a viver neste espaço constituído através da violência carcerária. Então, eu acho que significa que, em relação à pergunta sobre se pessoas negras e indígenas continuarão sendo as mais encarceradas, nós temos que lutar contra isso. Nós temos que desafiar os pilares racistas do sistema carcerário, não somente no Brasil ou nos Estados Unidos, onde há um número desproporcional de pessoas negras e indígenas encarceradas atrás das grades.
em várias outras partes do mundo. De fato, o sistema industrial, o complexo industrial carcerário, ele vibra, ele se sustenta através dos vieses de classe e de raça. E pensando sobre o feminicídio e as formas sistemáticas através das quais estão destruindo as pessoas não brancas, principalmente mulheres não brancas, pessoas trans, pessoas LGBTQ. Eu acho que nós precisamos em pensar sobre as artes, precisamos encorajar formas através das quais as nossas práticas artísticas possam abordar essas questões, não somente que os artistas, a visão dos artistas, que sejam cada vez mais capacitados, mas as pessoas estão sofrendo nesse processo de pensar, imaginar novos mundos, um novo modelo de mundo. Essas perguntas nos convidam a ficar aqui abordando-as por mais 2 horas, mas eu gostaria de, nesse momento, agradecer a todas as pessoas que fizeram parte deste evento, agradecer a Denise por ser a moderadora e agradecer àqueles que financiaram esse evento, a Universidade Federal da Bahia, a Escola de Teatro, por organizar esse evento, e a Raquel pelo trabalho maravilhoso de tradução. E eu digo aqui novamente que estou bastante ansiosa para que possamos nos encontrar novamente, de preferência que estejamos juntas, e esperamos ter, então, um evento que será organizado para o lançamento de nosso livro no Brasil. Agradeço imensamente a todos. Eu também, muito rapidamente, gostaria de refletir, ecoar, apoiar o comentário feito por Ângela. Eu gostaria de expressar a minha gratidão. Eu estou sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Eu creio que, Ângela, eu vou abordar somente mais uma questão adicional. É que, enquanto estamos vivendo neste mundo, estamos aqui lidando com questões de clima e convivendo uns com os outros. Estamos também vivendo um tempo de quilombagem, de quilombismo e da busca, da luta em prol da justiça. E eu espero que possamos ter a capacidade de sentir esse trabalho, mas eu espero que esse sentimento se estenda para outros aspectos de nossas vidas, de tal maneira que essa noção do que é ser negro, indígena ou qualquer outra pessoa que seja definida como aquelas que estão nas bases da pirâmide social, que possamos compartilhar nessa experiência, que possamos nos conhecer através das formas que nós possamos encontrar felicidade nas nossas práticas criativas, na nossa apreciação dessas práticas e na nossa habilidade de inventar novas práticas. Agradeço imensamente a todos. Foi maravilhoso ver seus rostos. Eu espero vê-las todos pessoalmente quando visitarmos o Brasil. Imensamente novamente. Alegria da sua generosa presença, do seu tempo, vindo e trocando essas ideias. Eu gostaria de dizer que nós lançamos o prêmio Maria Firmina dos Reis, Prêmio Literário Abolicionista, este ano, em homenagem ao bicentenário de nascimento da primeira escritora abolicionista negra romancista brasileira.
muito pouco estudada. O primeiro romance que ela escreve em 1856 só vai ser descoberto no século XX, praticamente 70 anos depois, e esse prêmio é destinado a mulheres encarceradas. E essas mulheres que escrevem de dentro do cárcere por sua liberdade, que leem, que fazem poesia, que fazem teatro, para remissão de pena por menos 4 dias de encarceramento, por cada livro que elas leem e resenham, elas têm projetos abolicionistas. Então, eu não posso ser afropessimista, as pessoas que estão aqui não podem ser afropessimistas, porque nós testemunhamos diariamente as pessoas que lutam por menos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias dentro de um sistema prisional. E eu gostaria muito que tanto Angela Davis quanto Dina Dent estivessem aqui durante a premiação dessas mulheres, para que com o prêmio elas conquistem um outro lugar, que não é o lugar da mulher negra presa, sentenciada, mas que é o lugar da mulher negra escritora, poeta, que ganhou um prêmio de literatura com esse grande nome, né, da luta abolicionista no nosso país, que é Maria Firmina dos Reis. Eu queria agradecer, vocês estão convidadas e eu espero que estejam aqui em pessoa para a gente se abraçar. Eu gostaria de agradecer a Escola de Teatro da UFBA, através das professoras e do professor, da professora Alexandra Dumas, da professora Evani Tavares e do professor Estênio Soares. É um aquilombamento artístico negro dentro da Escola de Teatro da UFBA, que ocupa a companhia de teatro e promove o Seminário Internacional Abolicionismo e Arte. E nos convoca a estarmos nessa mesa, não é, sobre abolicionismo e esse feminismo, que nós gostamos de chamar feminismo abolicionista e artes. Eu gostaria de agradecer os grupos de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, Yorubanto, coordenado pelo professor Henrique Freitas, Traduzindo no Atlântico Negro, coordenado por mim, o coletivo Luísa Bairros, que luta por ações afirmativas, políticas de ações afirmativas dentro da Universidade Federal da Bahia, não é? E, principalmente, o coletivo Corpos Indóceis e Mentes Livres, uma organização de mulheres negras que eu tenho a alegria de liderar e que luta pelas vidas de pessoas encarceradas. Gostaria de agradecer imensamente a professora Raquel de Souza, também, nossa irmã, amiga, essa intérprete e pesquisadora extraordinária, que sempre nos acompanha por seu tempo e sua competência. Gostaria de agradecer às intérpretes de Libras, Lucas Sol, Gabriela, que estiveram aqui conosco, promovendo acessibilidade à comunidade surda, né, e principalmente nos reeducando na língua brasileira de sinais. E gostaria de chamar, então, o professor Estênio Soares, que vai fazer a finalização. Muito obrigada por quem assistiu, um grande abraço. Nós não tínhamos como atender a todas as perguntas, como eu disse, são mais de 500 pessoas aqui dentro da sala e também no YouTube, ao todo, ao mesmo tempo, ao vivo, mas nós esperamos reorganizar debates, né, na continuidade desse Seminário Internacional Abolicionismo e Arte, e o professor Estênio vai dizer para vocês o que é que vem por aí, não é? Pela Companhia de Teatro da UFBA. Muito obrigada, professora Angela Davis, mais uma vez, professora Dina Dent, professora Raquel de Souza, Lucas, Gabriela. Agora a palavra é sua, professor Estênio. Obrigado, Denise. Obrigado por essa mediação maravilhosa na primeira noite do Seminário Internacional Abolicionismo e Arte. Agradecer vivamente a sua mediação e a disponibilidade e contribuição indescritíveis das professoras Angela Davis e da professora Dina Dent. Um convite, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19 horas, nós iremos encontrar a bailarina e coreógrafa brasileira, a professora Carmen Luiz, o ator e diretor baiano, Ângelo Flávio, com a mediação da minha companheira, camarada, amiga, professora também da Escola de Teatro da UFBA, a professora Evani Tavares. Então, todas e todos estão convidados e convidadas. E para encerrar, especialmente em homenagem às nossas convidadas, eu lerei alguns versos de uma
poeta que eu particularmente gosto muito, conterrânea, chamada Audre Raquel tem uma tradução, já tem o original para você aí no seu WhatsApp ou no bate-papo, tá? Respeitem qualquer dor que venha dos seus sonhos, mas não procurem deuses novos no mar, nem em qualquer parte de um arco-íris. Cada vez que amarem, amem tão fundo, como se fosse para sempre. Só que nada é eterno. Falem com suas crias orgulhosamente, onde quer que as encontrem. Digam a elas, vocês não descendem de escravizados. E sua mãe é filha de uma princesa da escuridão. Obrigado, professoras, e até a próxima segunda-feira.